Primeiro, parabéns pela vitória, uma vitória importantíssima antes de um grande duelo também agora pela Copa do Brasil. E o torcedor que veio ao Mineirão foi brindado, né, com esses 3 pontos, se entrega até o final. Queria que você avaliasse, né, essa vitória importantíssima nessa entrega total dos atletas que garantiram esses 3 pontos importantes. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer também que é importante aqui referir hoje o apoio da nossa torcida, porque não é fácil depois de uma eliminação hoje estarem connosco e estiveram até ao fim a poder incentivar a equipa, a poder ajudar naquilo que era o nosso compromisso. Um jogo mais uma vez equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Nós sabíamos que era importante hoje dar uma resposta, sobretudo uma resposta do ponto de vista da atitude competitiva, para podermos olhar para aquilo que é o jogo e esta competição, onde era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores, e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram, volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva para poder vencer o jogo. Arthur Pansieri, parabéns pela vitória. Eu acho que um pouco do que você falou há pouco é o desenho dos gols do Cruzeiro, né? Ação coletiva, participação de todo mundo colocando o pé na bola, até o desenho do gol se resolver. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto coletivo, como que você fez nessa linha aí agora de resgatar esse espírito para colocar aquilo que o Cruzeiro já vinha apresentando, né? Desde a sua chegada, os números comprovam como o Cruzeiro mudou da água para o vinho, para essa confiança em um jogo tão importante nessa caminhada. Novamente, parabéns. Muito obrigado. Em relação àquilo que é a atitude competitiva, e nós sabemos que esta tem sido uma das características desta equipa, aquilo que é o sentido coletivo, aquilo que é a importância para mim e para nós sobre o aspecto coletivo daquilo que é o trabalho que fazemos. Este era um jogo que tinha uma particularidade, volto a dizer, face àquilo que foi o resultado há 3 dias atrás, em que podíamos jogar também contra aquilo que era a memória. A memória que podia ser hoje de fraqueza para nós ou de força. Creio que nos primeiros minutos acabou por ter alguma fraqueza em relação àquilo que foi o permitir o maior domínio do adversário, mas depois resgatar aquilo que era o orgulho também, aquilo que era a nossa atitude competitiva de sempre, e veio ao de cima aquilo que era a nossa capacidade também de poder lutar pelo jogo, igualar, ser também superior em momentos do jogo e conseguir uma vitória que também já merecíamos desta forma, confesso, para podermos no final ser felizes, que era para nós extremamente importante conseguir hoje aqui este resultado, sabendo que era muito difícil porque estamos a jogar frente ao atual campeão, como também fomos eliminados frente ao atual campeão da Libertadores. Portanto, isto é aquilo que é a nossa exigência e diria quase que a nossa obrigação, dar o nosso melhor em cada um dos jogos, sempre buscando o resultado, e muito satisfeito hoje porque de facto chegou em cima daquilo que foi um trabalho coletivo de uma equipa extraordinária dentro de campo. Arthur, boa noite. Rafa Nobre, Jornal O Tempo, parabéns pela vitória. A gente já te conhece um pouco, sabe que você não individualiza, e posso citar alguns jogadores aqui, mas é mais por uma pergunta num contexto geral. Matheus Pereira, por exemplo, muito criticado, né? Por parte da imprensa, por não decidir jogos. Hoje ele decide, né, num jogo enorme, grande como esse, e você tem de volta jogadores que foram muito importantes no ano passado e participando de forma fundamental hoje, o Vidalba, por exemplo, João Marcelo. Até que ponto o aspecto psicológico pode influenciar para você dentro do futebol, encarando decisões e o Cruzeiro tropeçando em algumas delas, como na Libertadores, mas como outra possibilidade agora na Copa do Brasil? Olha, eu diria que a crítica vai estar sempre presente connosco. Não adianta, nós podemos, e eu já disse isto aos meus jogadores também, se nós não tivermos a capacidade de suportar a crítica ou a pressão, estamos no sítio errado. E estamos no sítio errado porque no Cruzeiro não chega a ganhar um jogo
de 4 em 4 ou de 5 em 5. No Cruzeiro nós temos que ganhar regularmente, ou pelo menos competir para ganhar. Agora, eu também acho, e em relação às críticas, acho que, e quando são individualizadas, acho de mau senso, porque o Mateus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio. O nosso meio tem muito esta característica de facilmente criticar e parece que se acenderam as luzes vermelhas quando fomos eliminados da Libertadores, porque parece que afinal estava tudo errado. Não se esqueçam que nós vimos do 20º lugar do campeonato para aquilo que é o 5º lugar hoje. Estamos nesta altura só na competição da Copa também, e temos que ter a capacidade de encontrar aqui algum equilíbrio naquilo que são as nossas análises e na forma como nós absorvemos o ruído. E nós temos que ser muito capazes de blindar aquilo que é o grupo aqui dentro. Tivemos uma conversa muito importante ontem, uma conversa muito, muito interessante. Ontem também eu senti que os jogadores hoje estavam extremamente motivados, volto a dizer, para perceber de que de facto nós sabemos onde erramos, nós sabemos aquilo que fizemos bem e nós sabemos acima de tudo que podemos e devemos fazer sempre melhor. E hoje o resultado traz-nos isso, volto a dizer, em 3 jogos muito equilibrados, onde de facto jogamos contra uma equipa de grande nível, de grandes soluções, de grande obrigação também para aquilo que são as competições que tem, e onde nós hoje não somos heróis porque perdemos, da mesma forma que não somos medíocres porque fomos eliminados da Copa Libertadores. Portanto, eu acho que isto tem que ser uma avaliação mais abrangente, mais capaz de percebermos aquilo que é o trabalho que é feito. Hoje estamos satisfeitos, mas sabemos que daqui a 2 dias temos que voltar a ganhar. Portanto, não há margem para o que quer que seja, e é isto que eu quero que haja nos meus jogadores. Essa capacidade de podermos emocionalmente absorver e controlar aquilo que vem de fora, porque de dentro nós sabemos bem aquilo que fazemos, e poder depois ter a resposta dos jogadores que mesmo com pouco ou menos tempo de jogo acabam por ter este desempenho. João Marcelo, Villalva, o Fagner tem alternado um bocadinho agora nesta parte final, portanto jogadores que têm este desempenho porque treinam bem, porque naquilo que é a nossa exigência de treino do dia-a-dia são atletas competitivos. E esta competitividade interna nós temos que a ter porque ajuda depois ao resultado final do coletivo. Arthur Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Muito se questionou aquele primeiro tempo do Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. E agora o Cruzeiro, né, mudando de competição, vai ter a Copa do Brasil, né, na sequência, vai ter o rival em casa, enfim, e cria-se aquela expectativa de novo, de favoritismo do Cruzeiro, e no Brasileiro o Cruzeiro entrou como favorito e acabou perdendo. O que você vai fazer, o que o Cruzeiro precisa fazer de diferente para entrar com, por exemplo, esse espírito que teve hoje nesses 2 tempos contra o Flamengo, que foi totalmente diferente daquele primeiro tempo em específico, é claro, né, sem tirar os méritos do Flamengo também, que não deixou o Cruzeiro jogar. Acho que esse é um ponto fundamental também. E nós não podemos partir o jogo em metades, porque o jogo é um todo. Uma eliminatória são 2 jogos de 90 e nós não podemos de forma alguma partir. Eu não sei se fomos favoritos quando jogamos para o campeonato aqui ou não. Aquilo que eu lhe posso dizer é que esta é uma equipa que tem de facto uma grande ambição, tem objetivos muito bem definidos para aquilo que é o que quer conquistar daqui até ao final da temporada, e é importante que nós possamos saber que não vamos estar sempre no nosso melhor momento. O próprio jogo de 90 minutos tem momentos em que nós estamos por cima, há momentos em que nós estamos de facto a ser mais dominados, mais dominadores. Tudo isso tem variáveis durante os 90 minutos, e aquilo que nós temos, como estava a dizer também, do outro lado há uma equipa competente, que faz as coisas bem feitas. Nós hoje tivemos num primeira metade do tempo, em alguns momentos, alguma dificuldade face à mobilidade daqueles 4 jogadores da frente, que de facto são muito móveis e de grande qualidade individual também. Conversamos ao intervalo com os jogadores para tentarmos estarmos todos alinhados na mesma
na mesma página para aquilo que deveríamos fazer para a segunda parte, portanto tivemos esse cuidado de discutir para que fôssemos mais capazes para a segunda metade. Mas isto tem aquilo que é um princípio que não é por nós nunca negociado, que é o princípio de podermos jogar de uma forma muito aberta naquilo que é o ataque à baliza contrária, naquilo que é o olharmos para o adversário para o superarmos e não nunca para nos encolhermos. E isto é uma questão que faz parte já hoje daquilo que é uma característica deste Cruzeiro. Agora, há momentos que nós não conseguimos, umas vezes por mérito do adversário, outras vezes por demérito nosso também. Há momentos em que nós temos que perceber que temos que correr mais, há momentos que nós temos que ser muito mais agressivos também quando sem bola, e hoje também, nesses momentos, tivemos alguma dificuldade na primeira metade. Nessa mesma primeira metade tivemos muito pouco tempo a bola em nosso poder quando devemos ter, ou seja, procuramos sempre um jogo mais rápido e que não nos permitiu descansar com bola, que também é importante para podermos ter esse nosso tempo de repouso, mas confortáveis por ter a bola. E acho que tudo isso cresceu na segunda metade, e na segunda metade acabou por o jogo cair para o nosso lado, não só pelo resultado, porque o resultado acaba por ser também uma consequência disso, mas também sobre aquilo que foi em alguns momentos a ascendência que o Cruzeiro esteve sobre o adversário, sendo que na parte final creio que o jogo ficou estranho para aquilo que são as duas equipas, porque foi um jogo quase de ataque-defesa de um lado e do outro, em que acabámos por ter 10 minutos quase dessa forma a jogar, em que acontecia um lance de uma área, acontecia na outra e as coisas estavam assim partidas para os dois lados. Mister, parabéns pela vitória. Arthur Mesquita, Rádio 98. Qual a importância de um resultado como esse, virando um jogo, conseguindo um gol nos acréscimos para vencer o Flamengo, para agora essa sequência do Cruzeiro já tendo uma decisão de Copa do Brasil pela frente? E dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho, você considera a Copa do Brasil, a competição de mata-mata, como um caminho de fato mais acessível para o título, para um título? Uhum. Aquilo que é a importância do resultado é uma importância grande do ponto de vista emocional. Por outro lado, eu diria que do ponto de vista físico acabou por nos custar alguma fadiga extra em alguns jogadores que tiveram, o caso de Mateus Pereira, que teve que jogar os 90 minutos, e outros que acabaram, porque este jogo acabava por exigir de nós também uma entrega total em relação àquilo que era as apostas e aquilo que era também a manutenção de buscar o resultado, em que não nos permitiu de forma alguma, com um resultado diferente, mais a nosso favor, de podermos ter essa gestão, se quisermos, ou então de podermos utilizar outros atletas também. Mas é sempre importante ganhar, sempre o disse aqui. Acho que é para isso que nós jogamos, é para isso que nós competimos, é para podermos ganhar e saber que o ganhar não invalida aquilo que seja a ambição para o próximo jogo. Porque esse sendo um jogo de mata-mata frente a um rival para a Copa do Brasil, é um jogo importantíssimo. Eu disse aos meus jogadores após a eliminação que nós teríamos agora 4 jogos determinantes para aquilo que é o nosso futuro imediato, e este obviamente da Copa é também um momento muito importante, uma vez que fazemos agora quartos finais, meias finais e final, portanto faltam aqui 5 jogos para se poder conquistar um título, ou seja, é o caminho mais curto se quisermos, em relação àquilo que possa ser a conquista de um título, mas é apenas e só mais um caminho, e não estou aqui a desconsiderar o que quer que seja. Estou a dizer que temos a capacidade de ter os pés bem assentos no chão, de pensarmos no campeonato como tem que ser e também podemos pensar nesta Copa da melhor forma. Arthur, você tem feito, de certa forma, ali um revezamento nas laterais. Às vezes o William com Rojas, às vezes Fagner com Vidalba. O que implica a fazer isso? É questão física ou depende do jogo? E a partida que os dois fizeram hoje aqui é um credenciamento aí para um duelo de mata-mata na terça-feira diante do Atlético Mineiro? Não, tem momentos em que eu procuro fazer essa alternância, por achar e por acreditar que fico ou que estamos garantidos com um jogador que possa ocupar essa posição. Não foi o jogo mais feliz em termos defensivos dos nossos laterais no Maracanã, e como tal nós temos soluções para poder tentar alternar e até para podermos perceber como é que nos comportamos com outros jogadores, e foi o caso de hoje. Hoje jogou o Villalba
E o Fagner, exatamente porque são jogadores que também têm e estão preparados para jogar, e hoje deram uma ótima resposta também, e não tem a ver com o resultado, volto a dizer, não tem a ver com o resultado, tem a ver com aquilo que é o desempenho e às vezes a forma como temos um jogo mais ou menos conseguido, e quando falo de competitividade interna é isto que eu quero. É poder o jogador saber que tem margem de erro muito curta, sabendo que tem ali colegas muito próximos para poder ser opção quando nós não correspondemos na nossa totalidade. E nós, para ganharmos mais vezes, para conseguirmos fazer este trajeto que temos feito e de ter a ambição de conquistar alguma coisa, temos de facto de ser muito competentes e competentes a 100% em todos os jogos. Arthur, boa noite. Dani Paiva do GE. Arthur, no fim do jogo, a transmissão pegou você dando uma atenção a mais a alguns jogadores, um abraço muito apertado no Fabrício Bruno, por exemplo. Enfim, essa comoção, na verdade, essa reação pós-jogo, digamos assim, tem muito a ver com o que os jogadores sentiram após aquela eliminação e uma conversa após aquele jogo, pensando justamente nessa sequência, assim, como que esse elenco, você está mobilizando esse elenco depois de uma frustração, né, na última quarta-feira? Obrigada. Se assim fosse, teria que abraçar todos com muito carinho, porque todos nós sentimos de uma forma dura aquilo que foi a nossa eliminação. Não tem a ver nada com nenhum tipo de particularidade ou individualidade, tem a ver com aquilo que foi o momento em cada um, e até porque trocámos algumas palavras com alguns desses jogadores naquele momento, porque eu faço também em alguns jogos, no final de alguns jogos, podemos trocar algumas palavras sobre, porque eles é que estão dentro do campo, eles é que sabem lá dentro quais são as maiores ou menores dificuldades que vão sentindo, e às vezes eles próprios partilham comigo alguma coisa referente a isso, e trocamos ali algumas palavras, e tem a ver com isso, não mais do que quer que seja, e valorizar aquilo que é hoje esta vitória para o campeonato, e deixar para trás aquilo que já está, porque sobre isso já nada podemos fazer. Arthur, boa noite. Você até já passou aí a consistência das laterais hoje, e foi mais uma partida consistente boa do Vidalba na lateral esquerda. E aqui não é uma pergunta individual ao Vidalba, mas serve de exemplo para outros jogadores que você tem no elenco, que te serve a opção da versatilidade. Tanto é que se você precisa substituir o João Marcelo e o Fabrício Bruno, provavelmente o Vidalba volta para a zaga. Não tinha isso. O que esses jogadores podem ser importantes para você nesse seu trabalho, nessa reta final de temporada, que tem variação de campeonato, jogos importantes um atrás do outro e também situações de lesões, suspensões? O que esses jogadores podem lhe servir nessa reta final de temporada? Sobre essa posição específica, a particularidade eu diria que é a única posição do elenco onde nós não temos, de facto, de raiz, 2 jogadores para essa posição. Em todas as outras temos, ali não temos, e temos tido como alternância em alguns, nesta minha parte, ou pós-Copa, se quisermos, esta parte final, temos tido mais o Villalba também, mas tivemos no início o Cauã Moraes, que foi mais vezes também, que é um lateral direito que jogou e bem, fez 2 golos já no campeonato como lateral esquerdo. E essa possibilidade de termos jogadores que acabam por ser mais versáteis e que acabam por fazer mais do que uma posição. Hoje o João jogou à esquerda, o João sente-se mais confortável a jogar à direita, junto do João Costa, do lado do Arroio. Portanto, este tipo de jogadores são importantes para nós podermos ter não só soluções dentro daquilo que possamos pensar para o jogo, mas também sobre aquilo que é a consistência do seu rendimento. E tem sido, de facto, e por isso também mais vezes utilizado, de rendimento que o Villalba tem tido, mesmo jogando nesta altura e nesta parte final, os últimos jogos dele, como lateral esquerdo, creio que até os últimos foi mesmo lateral esquerdo, não teve nenhum jogo como zagueiro.